Olha que presente pra quem me segue. Eu te apresento como é que é? Eu tenho que apresentar a Rodaica, a jornalista, a comunicadora. A Rodaica a gente não precisa nem ensaiar como vai apresentar. A gente, olha quem tá aqui comigo. Começa pelo nome, né? Porque Rodaica é difícil a gente não. A pessoa já escuta, já guardar. sabe que é tu. Obrigada pelo convite. Tô adorando te acompanhar nessa nova fase. Muito feliz de estar aqui contigo. Agora, essa semana, né? Tu ganhaste os 2 prêmios. Foi. Que eu achei fantástico, assim, porque há 4 anos que tu ganha o Top of Mind como comunicadora de rádio mais lembrada do Rio Grande do Sul. Que honra, né? Que honra. Não, mas é que é merecido, né? Ah, gente, eu fico muito feliz. Eu acho que tem uma impulsão aí do programa, do Pretinho Básico, né? Que é o programa também mais lembrado. Mais lembrado, eu vi. Assim como a Atlântida é a rádio mais lembrada. Viu? Então, na verdade, tem muito a ver com o veículo, com o produto e com o fato também de eu ter uma certa importância ali dentro pro público feminino, porque eu sou a única representante feminina. Então, não tem muito como bem num programa então. cheio de homens a gente não incorporar a mulherada e defendê-las, né? Então, é muito comum nesses 15 anos de Pretinho Básico já, eu escutar das mulheres na rua e muito no meio digital, porque aí a gente tem acesso a todo mundo, sobre essa representatividade. Então, eu acho que ela explica muito essa questão da lembrança que as pessoas têm de mim no rádio e pela possibilidade também de estar num programa onde eu consigo expor as minhas ideias, né? Diferente do nosso papel na comunicação, que muitas vezes é apenas comunicar, sem colocar muito a nossa opinião. Eu venho da área do entretenimento, então isso sempre foi meio equilibrado. Mas ali no Pretinho Básico a gente acaba mostrando muito de quem é, do que pensa, e isso é muito legal. Mas assim, tu ser lembrada como comunicadora de rádio, a gente sabe que tu tem uma história enorme no rádio, mas eu acho mais bonito ainda, eu acho que tu deve ficar mais lisonjeada ainda, é ter sido lembrada, né, no top executivo como influenciadora digital, porque aí busca uma nova fase. Exatamente. Claro que tudo isso tem muito como herança a minha trajetória na TV, né, que foi o lugar, digamos assim, que eu realmente pude executar o meu trabalho, que eu acredito que seja o meu propósito, a minha vocação. Desde criança eu sempre quis muito isso e eu pude fazer isso durante 25 anos na televisão, com muitos projetos, com muitas realizações profissionais e pessoais. E isso foi muito importante pra mim e obviamente que me colocou na lembrança das pessoas. Claro. Porque a gente vem de uma época que não existia internet, então assim, poucas pessoas falavam e muitas ouviam. Né, e viam. E eu estava entre essas pessoas que tinha esse espaço ali, então assim, fiz programas icônicos como Patrola, que é um programa que ficou na lembrança dos gaúchos muito forte. E tive a oportunidade de ser apresentadora, produtora, editora, diretora do programa, o que foi uma coisa que me trouxe muita experiência também na área de comunicação. E toda essa trajetória na televisão, ela me trouxe até aqui. Né? Então, assim, tem essa coisa de ser uma figura da área de entretenimento que automaticamente fica mais perto das pessoas, não é aquela figura mais dura só do hard news. Então, isso também amolece um pouco a relação. Na verdade, a mídia social, ela é mais leve. Ela é mais leve. Ela é mais então, pra ti foi mais fácil essa transição. Ela foi mais rápida nesse sentido. Porque pra mim foi Eu acredito. Pra mim, que vem de hard news, que vem de um jornalismo mais... uma nova postura, né? É uma nova postura. Claro que, assim, veio o mundo digital enquanto eu ainda estava na televisão, né? Na época que eu fazia na RBS TV o Patrola e na TV Com o Papo Clipe, que foi um programa de música também que ficou durante 7 anos ao vivo. E aí a internet chegou com aquelas possibilidades, não tinha rede social ainda, mas dava pra colocar um chat ao vivo durante o programa, né? Começaram ali devagarinho, aí veio o Orkut, MSN. Os blogs no Clique RBS. Exatamente. E eu estava presente em tudo, porque como eu já estava na área de entretenimento, era a possibilidade que a gente tinha de trocar com a audiência e era muito novo. Porque até então, só pesquisas nos mostravam o que as pessoas estavam achando das coisas, né? E daí tu poder conversar diretamente com as pessoas enquanto o programa tá no ar, ao vivo, é maravilhoso. Outro dia eu postei um vídeo, não deu alguns minutos, tinha um monte de visualizações e as pessoas me respondiam dizendo que gostoso isso tudo, é tudo muito rápido. Eu parecia uma criança brincando com um brinquedinho novo. Eu falei, que legal. Muito bom. Claro que hoje as informações são até mais que sejam mais rápidas. Por conta da internet, porque a ferramenta mudou. Mas a nossa transição na comunicação, para quem quis ficar e aproveitar tudo que a internet tem de bom para nos oferecer, teve que se adaptar a esse novo veículo que requer algumas mudanças mesmo de linguagem.
pra ti? Enquanto eu ainda estava na TV, eu tinha uma dificuldade de conciliar as duas coisas. Porque no início, a televisão, que é um veículo tradicional, que é um veículo convencional, digamos assim, ela tratava a internet como um concorrente, não como um aliado. Porque aquilo era muito novo, e aí, só um pouquinho, as pessoas não estão assistindo televisão e estão indo pra internet, então ela é nosso concorrente. Então os nossos comunicadores não podem estar lá, eles não podem abrir frente pra eles mesmos. Então a maior dificuldade foi esse início, porque como a gente já estava inserido no meio digital, como pessoa física, porque eu sempre fiz questão de estar ali desde muito no início, porque eu sempre fui muito curiosa, e eu fiquei encantada com a possibilidade de trocar com as pessoas online. Então aquilo ali era uma coisa natural. E eu brigava muito dentro da RBS. Gente, que seria um agregar, né? Aquilo só ia somar, né? Ser multiplataformas, né? Mas a própria Globo não sabia muito bem como lidar. E aí era aquela coisa assim, não fala do teu perfil, não faz perfil do programa nas redes sociais, Deus o livre. Então demorou algum tempo para eles entenderem que aquilo ali era muito importante e que, de certa forma, trazia as pessoas pra perto da gente. A partir daquilo ali, foi só crescimento. Porque a gente passou a compartilhar muito conteúdo que era feito pra TV e não era usado pra TV, porque tu sabe, a gente acaba gravando muito mais do que usa de fato. Então, essas sobras, digamos assim, ficavam pra internet, então a gente conseguia ter perfil muito elaborado, com muita coisa inédita, divertida, bacana. Isso respingava nos meus perfis pessoais também, que eu fazia questão de divulgar o meu trabalho. E aquela coisa foi crescendo antes ainda do que a gente chamava de influência digital. Eu consegui aproveitar. Porque quando veio o marketing de influência digital, porque isso começou meio como uma brincadeira, daquela coisa das pessoas que tinham mais seguidores receberem presentes, mostrarem. E eu entrava nessa onda também, que inclusive eu tinha que ter muito cuidado, porque eu tinha patrocinadores. A gente não podia receber muitos presentes como jornalista. Patrocinadores, porque a gente também tinha uma figura ali dentro da empresa de imparcialidade. Né? Então, assim, eu que vinha de uma fase mais hard news, assim, que eu não podia, o cuidado era maior, era muito feio. Uma vez eu me lembro que eu recebi do senhor Raul Randon uma caixa linda de maçãs. Como eu fiquei feliz. Aí eu brinquei com o meu editor. As maçãs eu posso comer, né? Porque, pelo amor de Deus, maçãs lindas que ele produziu. Eu devolvi cada presente, eu devolvi até celular. Eu devolvi um cavalo e um cachorro. Gente, e sabe o que eu devolvi? Eu devolvi um sêmen do touro bandido. Isso não ganhou nada. Eu sabia que eu tinha um presente diferente do teu. O que foi a coisa mais inusitada que tu ganhou? Eu ganhei muita coisa, mas eu acho que nada assim muito inusitado. Mas eu me lembro assim de coisas que eram mais caras, né? Como aparelho de televisão, celular, essas coisas eletrônicas, nós não podíamos de maneira nenhuma. Não podia de jeito nenhum. Aí depois, como eu estava no entretenimento e eu comecei a fazer ação de merchandising dentro da televisão, isso também começou a se equilibrar um pouco, porque aí esses clientes da televisão acabaram virando meus patrocinadores também nas minhas redes sociais e essas coisas acabaram naturalmente conciliando. E aí eu consegui finalmente começar a trabalhar mais nessa área e conseguir tirar disso também um faturamento interessante na internet, além da televisão. Então, teve um período ali que ficaram as duas coisas, né? Até as regras realmente serem feitas, porque diante de tanta novidade nem se tinha tanta regra, né? Eu queria que tu me dissesse assim, como tu te vês, as pessoas te chamando como digital influencer? Eu tenho zero preconceito. Eu sei que muito jornalista tem, né, um pouco esse receio, ou mesmo comunicadores que vêm de mídias tradicionais e tal. Eu não tenho. Só que eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro da diferença das coisas, né? Da diferença de histórico, de trajetória de cada pessoa. Eu admiro muito, porque eu acho que tem muita gente comunicativa que não tinha espaço e que através da internet agora tem o seu canal e consegue transformar isso numa profissão. Isso não quer dizer que essas pessoas tenham todo o conhecimento no negócio, sejam comunicadores de fato, porque é como qualquer profissão. Assim como tem muita gente bacana fazendo muita coisa legal, também tem muita gente que não tem a menor noção daquilo ali e tá aproveitando a onda do momento. Então eu acho que cabe muito ao público e às empresas que estão comprando esses serviços terem esse olhar atento
sobre qualidade, sobre o que realmente vai fazer diferença e impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. E é esse o cuidado que eu procuro ter na minha relação, tanto com os meus clientes quanto com o meu público. Por mais que hoje o meu foco principal não seja a internet, eu sei que parece, porque os trabalhos que de fato eu faço não aparecem, mas ainda assim eu tenho maior cuidado com os poucos trabalhos que eu faço, porque quando eu tô ali falando sobre uma marca, eu me sinto a comunicadora daquela marca, a pessoa responsável por aquele momento falar sobre aquele produto. Eticamente por aquele produto. E são valores de ética que a gente traz muito da nossa profissão. E que essa gurizada mais jovem não tem, né? E não tem, na verdade, porque não teve na sua trajetória, às vezes, nem de vida ainda, quem dirá de trabalho. O papel que eu faço é de digital influencer. Mas isso não quer dizer que eu seja exatamente isso, porque eu acho que ninguém é. Isso é consequência da onde ou da tua profissão, ou da forma como tu te expõe, das tuas opiniões, de alguma coisa que tu faça e que por conta disso as pessoas busquem em ti alguma coisa. Eu acho que todos nós somos um pouco influencers, né? No momento que tu pega uma pessoa que tá ali, um médico que tá numa mídia social e tá falando sobre algum produto, sobre algum tratamento, enfim, sobre alguma medicação, ele influencia pessoas, né? E aí ele é um influenciador. Então, na verdade, hoje todo mundo recebeu um veículo de comunicação na sua mão. Eu só digo assim, trabalhem com ética e respeito, porque a visibilidade disso é gigante, né? As pessoas não têm noção da importância que tem tu chegar ali e falar alguma coisa. Então, assim, às vezes pode viralizar tanto uma coisa boa, positiva, como uma coisa mais chance, inclusive, de viralizar uma coisa ruim, coisa negativa. Que muitas vezes vai acabar resumindo um trabalho de uma vida inteira por conta ali de um tropeço, alguma coisa. É muito rápido. Tem que ter muito cuidado. Assim como tu sobe muito rápido, tu pode descer muito rápido, tem que ter muito cuidado. Então, assim, é um mercado que tá crescendo muito. É um mercado enorme. Inclusive, tem um outro dado que eu vi esses dias, que o Brasil é o país onde as pessoas mais consomem o que é indicado por influenciadores. Inclusive, o percentual daqui para os Estados Unidos, ele tem uma diferença enorme. Assim, nos Estados Unidos não é assim, né? Não tem isso. Existem, né? Mas eles, sim, os que se destacam são os que realmente influenciam. Eu acho que o que acontece no Brasil, que é uma coisa super interessante dentro desse movimento, é que tu tem hoje os influenciadores nichados. Né? E dentro desses nichos, tu fala com um determinado público X que é de interesse daquela marca, daquele produto, daquela empresa. Então esse cara, ele acaba trabalhando bastante também, porque ele tem aquele público na mão, né? Então tu tem os grandes que acabam são mais populares, porque eles atingem diversas, né, camadas e idades, enfim, mas tem esses nichos. Então acho que a gente tem uma quantidade muito maior. Exatamente como a nossa cultura é forte, se a gente for analisar, né? O Brasil é um país enorme, com uma cultura super abrangente, né? No sentido de lugares, da forma de falar, da forma de se comportar, de se vestir, de tudo. E isso eu acho que tá refletido na nossa tem internet. Espaço para todo mundo, né? Porque pode ser exatamente nichado, daqui a pouco alguém é do agronegócio, eu só falo de moda, né? Eu só falo de business. Por isso que eu falo que a curadoria tem que ser feita por quem assiste. Por exemplo, eu faço a curadoria do que tem no meu feed no Instagram. Né? O que tá ali são coisas que eu escolhi assistir com a minha responsabilidade, com os meus valores, aquilo que combina comigo, com quem eu tenho afinidade. E a gente tem que ter esse cuidado, não dá pra se deixar levar por qualquer coisa, ou se comparar alguma coisa inalcançável, ou mesmo achar que um modelo com pouca qualidade é um modelo que vai ter vida longa, porque também não rola. Como em tudo que é profissão. Como em todas as profissões. Não é, né? Eu digo como em todas as profissões. Surgem pessoas, desaparecem pessoas porque não fizeram um trabalho bem feito. É uma profissão nova, né? Uma nomenclatura nova, talvez nem seja, talvez a gente já fizesse isso lá atrás, mas em outro veículo. Sim, total. Né? Mas a nomenclatura mudou, a forma de fazer mudou. E aí a gente vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Sabe que eu tenho trabalhado muito em consultoria. Eu acho que toda essa experiência na comunicação e o fato também de eu ter conseguido migrar o meu estilo de comunicação pro digital, ele acaba agregando muito nos trabalhos que eu tenho feito com diversos empresários, com marcas, com empresas, mas nada mais é mesmo do que um acompanhamento ali, uma troca, né, onde eu consigo avaliar algumas coisas, sugerir outras, entender o que se precisa naquele momento para fazer uma entrega adequada. E uma coisa que eu tenho dito muito e que eu tenho conversado muito com clientes, porque inclusive no meio dessa galera vem influenciadores também, querendo entender melhor o mercado,
é que a gente não pode ficar sugestionado apenas à rede social. Por mais que agora a gente tenha o Instagram aí, ele é a bola da vez e todos nós temos o nosso espaço e uma visibilidade ali, né, que o algoritmo nos dá ou não. Ou não. É muito importante que a gente tenha o nosso espaço, ou estar em outras redes, né, nem que seja com uma presença menor, mas ter o nosso site, sabe? Ter o nosso espaço onde a gente, inclusive, vá arquivando, né, de uma forma online todo esse material. Porque tu acha que pode mudar muito rápido, assim como chegou muito rápido? Eu tenho certeza que vai mudar muito rápido. Eu acho que a gente já tem umas tendências bem visíveis vindo por aí. Óbvio que eu acho que o Instagram tem uma vida longa ainda, né, mas com todas essas movimentações que aconteceram nos últimos dias, do Instagram anunciar algumas coisas, depois recuar, porque as pessoas se manifestaram, tudo isso deixa muito claro que ainda tem uma fragilidade no sistema, tá todo mundo Eles estão tentando ainda também. E aí estão vendo, é vídeo que estourou agora, então nós temos que embarcar nessa onda, mas aí nós vamos desassistir esse pessoal aqui que ainda curte isso. Nesse meio tempo, a outra rede social já vai lá e já registra a possibilidade de uma nova rede focada em foto. Ou seja, existe uma concorrência nesse meio, é muito dinheiro que envolve e com certeza não vai morrer no Instagram. A gente vai ter novas redes e nós que trabalhamos com isso, a gente vai ter que ficar atento para entender onde vai indo. Mas independente disso, o que a gente constrói, que é muito sólido, eu acho muito importante a gente ter o nosso espaço. E as pessoas falam, Instagram, rapidinho faz um... Gente, demanda um tempo terrível, né? Só quem não faz vem com essa história de rapidinho. Só quem não faz. Ou quem faz qualquer coisa. Tem que Sabe que eu falei assim, não, eu quero fazer mais geração de conteúdo, eu quero fazer entrevistas, histórias de sucesso. E o que eu mais recebo, que rímel tu usa? Então assim, eu trago a Rodaica pra conversar com vocês, mas vocês querem saber o rímel que eu uso. Se a gente observar o nosso comportamento na internet, isso é muito revelador. Porque por mais que a gente seja um pouco mais cuidadosa ali de ler um textão, que às vezes aparece, a gente também tem os momentos que a gente não tá com vontade de ler. Às vezes a gente vê um carrossel, a gente não passa as fotos. Às vezes a gente vê um vídeo, a gente só passa e não vê até o final. Porque é do nosso comportamento tá sempre em busca do próximo. A internet trouxe isso muito vivo pra nossa vida. E eu acho que esse é o grande desafio hoje de quem produz conteúdo. Tu estar relevante no meio de tanta coisa. E aí, quando tu tem tanta coisa, o que te chama atenção aos olhos? As superficialidades, o visual, o batom, o rímel, aquela blusinha. Então tu acha que eu devo contar o meu rímel? Não, eu acho que tu deve contar. Então eu vou fazer um quadro. Eu vou fazer um quadro com o meu rímel. Porque daqui a pouco tem que ir além, tem que mostrar como é que tu usa ele, por que tu descobriu ele, né? Enfim, eu acho que a gente sempre tem que agregar um pouco de serviço, né? No sentido de entregar alguma coisa para as pessoas a mais em relação àquilo ali. Não é todo mundo que vai consumir, mas é assim que tu vai construindo a tua base, né? Que são aquelas pessoas que vão estar contigo por identificação e automaticamente consumir aquelas coisas que tu tá sugerindo por confiabilidade, né? Porque rola realmente aquela interação. Hoje, número não quer dizer mais nada, né? Então a gente pode ter lá um perfil com 300 mil seguidores, mas certamente tu vai ter 1% de engajamento e aquele 1% ali é o que vai te definir. Então, assim, quem é esse 1%? O que essas pessoas estão buscando aqui? A gente tá sempre em busca do próximo. A internet nos acelerou nesse sentido. A gente já foi muito mais contemplativo com a vida e com as coisas. Hoje em dia, isso está diminuindo. Eu espero muito que seja uma coisa cíclica e que daqui a pouco o nosso olhar mude e a gente busque mais conteúdo que de fato faça diferença na nossa vida. Eu faço assim, eu faço as entrevistas de trajetórias enormes, um bate-papo enorme desse, aí eu boto no YouTube, né? E o que eu faço? Que já é um outro perfil. É um outro perfil. Aí eu faço pequenos reels. E as pessoas ficam nesses pequenos rios, elas estão satisfeitas. Mas, de certa forma, é tudo muito mais abrangente. E a gente tem que ir buscando caminhos diferentes também, né? Eu acho que não dá pra deixar de fazer. Eu acho que se 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas assistirem, é o público que tem pra assistir aquilo ali. A gente não tem que diminuir o nosso trabalho, porque a audiência foi maior ou menor. Então, assim, a gente tem uma trajetória gigante pela frente. Não dá pra ficar olhando só pra um lado. A gente tem que estar meio curioso pra tudo, em relação a tudo. E entender que o nosso diferencial é o nosso maior valor. Porque tem uma coisa interessante na nossa vida. Eu acho que a mulher a gente sempre associa o sucesso,
a realização, a chegada no topo, fui lá e venci, sempre com a vida profissional, nunca com a pessoal. A pessoal, ou ela é uma coisa que tu carrega junto, ou ela é uma que parece obrigação. que já veio contigo, né? Quando tu nasceu mulher, aquilo já veio junto. Já né? veio contigo e as tuas conquistas dali, elas não são comemoradas. Então, a minha trajetória e essa minha transição pro digital, ela veio para compensar a minha paixão que eu estava deixando de lado, né? Onde eu terminei um ciclo, onde eu me realizei. Mas eu não quero deixar de me comunicar com as pessoas. Eu não quero deixar de me sentir relevante no lugar que eu escolhi. Eu não quero deixar... que eu escolhi. E de ter clientes, assim, porque isso é uma coisa que eu carrego há muito tempo. Eu já tinha na televisão as ações de merchandising que eu fazia, que eu conversava com as marcas, que eu precisava entender o que elas buscavam com aquilo ali. Eu acho isso sensacional, né? Porque é uma forma da gente aprender para nós também, claro. Né? Então, foi uma transição natural. Eu me dediquei e eu acho que eu tô colhendo os frutos, assim, de uma coisa... Também conseguiu te realizar na parte pessoal, como mãe, como família, como esposa. Sabe, de poder encarar um projeto novo com a minha família, de ir com medo, mas ir assim mesmo, sabe? De fazer coisas que ao longo desses... Tu tá aprendendo até a cozinhar? Eu tenho um negócio da minha cozinha. Ovo, arroz, eu comprei um negócio teu que tu bota o ovo, assim, sabe? Sim. Ai, comprei, fui pros Estados Unidos agora Não e comprei. é maravilhoso? Maravilhoso. Diz o Gustavo que o do Nando é bem melhor, mas pelo menos eu já sei fazer ovo. Pronto. Né? Olha, eu dei uma aula pra vocês. Obrigada, amei te receber. Eu quero ouvir mais dicas ainda, porque agora acabou. Vamos seguir para próximos episódios. Era pra ser uma entrevista, pra dar... Não, eu acabei tendo uma aula aqui. Adorei. Ai, que bom. Foi um Quando prazer. a gente fala com paixão do que a gente ama, é assim com tudo, né? Deixa eu ir tu falando aqui. Tô Tu acha que a gente feliz vai... pelo teu momento nós vamos há também. quantas horas aqui? Menino, isso aqui é coisa de transmissão ao vivo. Isso aqui é maratonar. Enrola. A gente... Segura, tem mais uma hora. Ó, eu e a Rodaica, a gente aceita um programa de TV uma vez na semana, né? E deu. E nos deixa ali com o tempo livre. E produz a cada 15 dias. Isso.